Está no ar mais uma edição do DTTV Manchetes, 9 de fevereiro de 2021. A cotação do dólar hoje comercial 5,41, turismo 5,64. Vamos agora para as manchetes de hoje de alguns dos principais jornais do Brasil. Estado de São Paulo. Congresso quer auxílio fora do teto e sem corte de gastos. Presidentes da Câmara e do Senado falam em solução excepcional e temporária para a retomada do auxílio emergencial sem desrespeitar a lei do teto de gastos e sem cortar outras despesas. Lira acenou com a possibilidade de o Congresso abrir o que chamou de excepcionalização temporária do orçamento e Pacheco afirmou que, pelo caráter de urgência, não é possível condicionar a concessão do auxílio à entrada em vigor de medidas de ajuste fiscal, como quer o ministro Paulo Guedes. Na prática, as falas sinalizam que governo e Congresso negociam uma forma de incluir essas despesas no que os economistas chamam de extrateto de gastos, fora do limite do teto. As discussões avançaram depois que Guedes aceitou o pagamento de cerca de R$ 200 por 3 meses. Jair Bolsonaro disse que a discussão da volta do benefício é para ontem, mas vai trazer problema para a economia. Greve de residentes no Hospital São Paulo também é manchete hoje no jornal Folha de São Paulo. Pacientes no corredor do Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina e os residentes de clínica médica devem entrar em greve hoje sob a alegação de más condições de trabalho. Com a pandemia, houve aumento de leitos e, inicialmente, também de verbas públicas e privadas, mas os recursos minguaram. Essa é mais uma crise que a saúde não devia enfrentar nesse momento. Projeto de lei que torna a cidade mineira de Montes Claros a capital do Pequi mexeu com Goiás, onde a fruta tem tradição. Abre aspas. Não tem base essa história de querer transformar Montes Claros na capital do Pequi. Pequi está no DNA do goiano, reagiu o governador Ronaldo Caiado em seu Twitter. Caiado disse em tom de brincadeira, abre aspas, vamos deixar o trem e o pão de queijo para os mineiros e ninguém mexe no nosso Pequi. Fecha aspas, o projeto foi do deputado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, e ele disse que há 30 anos fazemos a Festa Nacional do Pequi aqui. O objetivo não é só o título, mas buscar aportes para gerar emprego e renda. Quem vai resolver essa questão são os 513 deputados quando a proposta chegar ao plenário. Cientistas alertam para a terceira onda de Covid em Manaus. Há cerca de 6 meses, os cientistas já previam o segundo colapso na saúde em Manaus por causa da Covid-19 e apontam agora para uma terceira onda na região. Eles recomendam lockdown e vacinação acelerada. Dados da pandemia no Brasil: 232.248 mortes. Média móvel de mortes, 1.015, observados aí durante 7 dias. Total de testes positivos, 9.550.301. Novos casos detectados em 24 horas até as 20 horas de ontem, 28.061. Total de vacinados no Brasil, 3.783.228. Total de recuperados, 8.447.645. Vamos agora para o jornal Folha de São Paulo.
Estudantes no primeiro dia de aula presencial em escola estadual na Zona Oeste de São Paulo é a foto de capa da Folha de São Paulo de hoje, que exibe distanciamento e menos alunos na volta às aulas. Protocolo de retomada inclui 35% da capacidade da escola, álcool em gel e espaçamento entre os colegas. Das 5.300 escolas estaduais de São Paulo, 810 ou 15% não puderam reabrir ontem. Segundo o governo do estado, 800 ficaram fechadas em cidades que não autorizaram a volta das atividades presenciais. Outras ainda não tiveram aulas por causa do coronavírus. Público paulista terá primeiro estudo com vacina em massa. A cidade de Serrana será palco do primeiro estudo do mundo a avaliar a efetividade das vacinas contra a Covid-19, isto é, a eficácia quando usada em massa. Os cerca de 30 mil adultos do município paulista receberão a imunização com Coronavac. Vale a pena acompanhar esse estudo e vamos trazer mais informações. No início, Biden não deve impor sanções ao Brasil. As primeiras ações de Joe Biden em relação à Amazônia serão tratadas com diálogo e não deverão envolver sanções contra o Brasil. Apesar da pressão de ativistas, a ordem na Casa Branca é apostas na colaboração para frear o desmatamento. Vamos ver então como o Brasil vai reagir. Dória faz ofensiva para unir PSDB e ter parte do DEM. Mirando 2022 e preocupado com o racha do PSDB na eleição da Câmara, o governador João Dória decidiu dar ultimato à cúpula tucana. Ele quer expurgar a sigla do grupo de Aécio Neves e absorver dissidentes do DEM ligados a Rodrigo Maia. Julgamento de Trump aponta futuro de partido. Ex-presidente que mantém influência no Partido Republicano deve ser absolvido pelo Senado em julgamento de impeachment que tem início hoje. E agora, Jornal de Brasília e as manchetes. Auxílio volta em busca de popularidade. Com aprovação em queda entre os mais carentes, presidente anuncia retorno da ajuda emergencial, embora em valores menores do que aqueles que foram pagos no ano passado. O fim do auxílio emergencial é revertido para o presidente Bolsonaro em perda de popularidade. É o que atesta a pesquisa divulgada ontem pelo IPESP, em parceria com a XP Investimentos. As pesquisas vêm mostrando a redução da popularidade de Bolsonaro. É a quarta vez consecutiva que o levantamento da XP aponta para um aumento da avaliação negativa do governo Bolsonaro. De outubro para cá, o percentual dos que acham o governo ruim ou péssimo aumentou 11 pontos percentuais. Naquela época eram 31% e agora 42%. Número de crianças adotadas no Distrito Federal cai ano a ano. Em 2020, foram apenas 64 aquelas que tiveram a sorte de obter uma família. A manchete do Jornal de Brasília traz essa matéria com a seguinte reflexão: lar, palavra tão curta para um sonho tão distante. Atualmente, no Distrito Federal, são 168 crianças na fila da adoção. No entanto, desde 2018, o número de famílias que o concretizam é cada vez menor. Em 2019, foram 71 crianças e em 2020, apenas 64. Há hoje 673 adultos interessados em se tornarem pais, porém, as exigências cada vez mais específicas, também questões de idade e raça, sempre foram os maiores empecilhos, avalia Valdemar Martins, presidente da Casa de Ismael, um lar de acolhimento de crianças localizado na Asa Norte de Brasília.
Educação participará do combate à dengue. Janeiro registrou queda de 65% no número de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal lançou ontem a campanha de enfrentamento das arboviroses, dengue, zika e chikungunya. Uma das estratégias da Secretaria para envolver a comunidade do DF é a realização de parceria com a Secretaria da Educação, que levará informações sobre dengue aos alunos, para que eles sejam agentes multiplicadores na prevenção. Vamos agora para o jornal O Estado do Ceará. O Hospital Leonardo da Vinci, hospital de referência e enfrentamento à Covid-19 no Ceará, está com a sua ocupação em leitos de UTI em 93,88%, segundo dados da plataforma IntegraSUS. Esse número significa que dos 98 leitos de UTI ativos, 93 estão ocupados. Em publicação em uma rede social, o governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, se mostrou preocupado com o aumento no número de ocupações de leitos, enquanto segue na batalha em prol da distribuição das vacinas. Ainda conforme IntegraSUS, em novembro de 2020, o hospital tinha disponível 30 leitos de UTI. Esse número mais que dobrou em janeiro deste ano, chegando a 63 leitos disponíveis, mais que triplicou em fevereiro, com as atuais 98 unidades. No pico da pandemia, em maio, a unidade de saúde chegou a registrar ocupação de 97,2%, tendo 104 leitos ocupados dos 107 disponíveis. O hospital ampliou ainda esse número para 150 em julho, que permaneceu até setembro. Preço da gasolina deve subir até 20 centavos nos postos em Fortaleza. Após reajuste da Petrobras nas refinarias, que começa a vigorar hoje, em breve o consumidor começará a sentir o repasse desse aumento nas bombas. O reajuste nos postos pode implicar em aumento de 15 a 20 centavos. Impactos econômicos do governo Biden no Brasil e no Ceará é tema do debate proposto pelo Conselho Regional de Economia do Ceará. O debate ocorre hoje, às 18 horas, em programação virtual gratuita, chamada Diálogo com Economistas e os Impactos Econômicos do governo Biden no Brasil e no Ceará. A live vai discutir o que muda na gestão de Biden em relação à era Trump e quais as consequências dessa mudança para o Brasil e para o Ceará. O governo brasileiro faz apelo à AstraZeneca para maior rapidez na remessa de vacinas. O ministro das Comunicações enviou carta ao sócio majoritário da AstraZeneca pedindo maior celeridade no envio de insumos e vacinas para o combate à Covid-19 no Brasil. O pedido brasileiro será analisado, avaliado pelo Conselho da Corporação. O ministro evidenciou que é um grande desafio vacinar uma população de 220 milhões de pessoas em um território de 8,5 milhões de metros quadrados. Vamos torcer para que a AstraZeneca dê uma sinalização positiva a esse pedido formalizado pelo ministro das Comunicações em nome do governo brasileiro. E para finalizar, vamos agora para o jornal O Globo do Rio de Janeiro. Petrobras reajusta de novo preços de combustíveis com pressão do mercado. O receio de interferência política faz as ações da companhia caírem apesar da alta do petróleo. Na tentativa de acalmar os investidores, a Petrobras reajustou ontem os preços da gasolina em 8,1%, do diesel em 6,1%, do gás de botijão 5% nas distribuidoras. O mercado considerou haver ameaça de interferência depois do presidente Jair Bolsonaro se reunir com Castelo Branco, presidente da estatal, na última sexta-feira, em meio à ameaça de greve dos caminhoneiros.
Nesse mesmo dia, a empresa informou ter alterado a sua política de preços com as cotações internacionais, que passou de 3 para 12 meses, o que só reforçou a preocupação dos investidores. Nem a alta do barril ontem evitou a queda das ações da Petrobras. Bolsonaro disse que acha que vai ter auxílio emergencial. Numa mudança de tom, o presidente Jair Bolsonaro, pela primeira vez, admitiu que pode haver uma rodada do auxílio emergencial nova. Abre aspas. Acho que vai ter uma prorrogação, fecha aspas. A equipe econômica discute R$ 200 para parte dos beneficiários do auxílio emergencial original. Variante não deve suspender a imunização. Embora não haja dados para saber a eficácia das vacinas em uso no país sobre a nova variante do coronavírus em circulação, pesquisadores afirmam que o risco desse subtipo atrapalhar a imunidade coletiva não justifica a interrupção da vacinação contra a Covid, como foi feito na África do Sul. Após vacinação, casos têm queda brusca em Israel, país mais adiantado na campanha de imunização, com mais de 1/3 da população já tendo recebido a primeira dose. Israel vê despencar o número de novos casos de Covid-19. Estados mostram também que houve redução nas internações e nas ocorrências graves no país. Esse foi o DTTV Manchete de hoje, 9 de fevereiro de 2021. Acompanhe também o podcast DTTV Manchetes nas principais plataformas de podcast, entre elas o Spotify.